E aqui chegamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor. Ter um tempo de ler a sua palavra e compartilhar uns com os outros esse momento tão especial. A nossa leitura hoje vai falar sobre escolher. Pessoas que no passado souberam escolher, tiveram vitória diante do pecado, pelas suas escolhas, escolheram andar com Deus e viveram em harmonia com o Senhor. Hoje nós vamos ler lá em Números capítulo 16, versículos 32 ao 35. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Parece um episódio de filme de terror, né? Parece uma cena em que o ápice de um filme de terror aterrorizante ali naquele momento. Mas esse episódio aconteceu lá em Número capítulo 16, onde o povo foi rebelde diante do Senhor. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, que causaram tudo isso. Pessoas que escolheram ser diferente daquilo que o Senhor falou para escolherem. E aqui tiveram seu fim trágico. A terra abriu a sua boca, engoliu todos eles. E desceu fogo do céu da parte do Senhor e queimou também aqueles outros homens que ofereciam incenso. Aquelas pessoas foram tiradas da opressão dos egípcios, aqueles indivíduos que estavam ali. Viviam como escravos no passado, tendo seus direitos tolhidos, tirados. Deus teve misericórdia desse povo e os tirou com a promessa de irem para uma terra onde emana leite e mel, ou seja, uma terra de fartura. Mas devido à dureza de seus corações, não entraram na terra prometida. Esse episódio especialmente vemos a rebelião de Corá, Datã e Abirão e o que aconteceu com eles e suas famílias devido às suas más escolhas. Números 16, 32, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Tudo, amigos, foram engolidos, foram destruídos. Eu quero lembrar que nos dias de hoje, diante do grande amor e sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos perdoar nossos pecados, temos a escolha de amar o Senhor Jesus, servir, respeitando e obedecendo os seus mandamentos, com a promessa de irmos para o céu. O céu não é uma terra que emana leite e mel, como os israelitas estavam esperando, a terra prometida, onde poderia ser alcançada por inimigos e ser destruídos e ser escravizados. Mas o céu é um lugar onde teremos a presença de Deus e o mal não poderá nos atingir, nem a morte poderá nos tocar. Em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia da parte do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o versículo 7 diz: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei Deus, o seu Deus, e ele será meu filho.
Esse texto é bem diferente daquele que o povo estava lá em Números, não é isso? Onde a terra abriu a sua boca e engoliu todos eles. Quero aqui encorajá-lo, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a não desistir diante das tribulações que enfrentamos no nosso dia a dia. São tantas coisas que vêm tirar de nós a nossa esperança de estarmos com Cristo, e corremos o risco de fazer como aquelas pessoas em Números que foram rebeldes ao ponto de Deus abrir a terra e engolir todos eles. E você que não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, se por um acaso você ligou a rádio, está me ouvindo aqui nesse momento, fuja da ira vindoura, porque o que aconteceu com aquelas pessoas foi devido à sua ignorância, da sua rebeldia, e ali foram engolidos pela terra. O que nos espera, essa ira vindoura, espera aqueles que são desobedientes ao Senhor. Para todos aqueles que são desobedientes, o que os espera, essa ira vindoura, é o inferno, é a separação de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus nos livra da ira vindoura, da ira que há de vir. Irmãos, só Jesus pode nos livrar desse mal, dessa ira vindoura, porque está sendo preparado, sim. Muitos acham que Deus está demorando para cumprir a sua promessa, mas Ele vem no tempo certo. Há tantas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus, renovar a sua esperança, fortalecer a sua fé, para não desistir. Há tantos aí que estão perdidos sem conhecer a vida eterna que Jesus nos oferece. E cabe a mim e a você continuar ajudando essas pessoas a fazerem boas escolhas. A minha escolha, a sua escolha, é servir a Cristo. E para servir a Cristo precisamos estar a seu serviço, não desistir diante das tribulações, diante das dificuldades. Vamos encontrar resistência, sim, porque o próprio Filho de Deus encontrou pessoas que zombavam dele, chegaram a um ponto até de crucificá-lo, matá-lo. Porque nós que somos seus seguidores não vamos enfrentar coisas como essa também? Há muitos irmãos pelo mundo aí sofrendo perseguição, maltratos por causa de Cristo. Há muitas pessoas zombando do evangelho por aí, meus amigos. Tantos desviados, aqueles que o aceitaram por um tempo e depois o rejeitaram, e outros que ouviram e não tiveram interesse pelo Senhor, nem pela sua palavra, nem pelo que Ele tem nos oferecer. Então eu só posso dizer, tomem muito cuidado. Em Hebreus capítulo 10, versículos 26, fala o seguinte, a partir do versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Nós podemos ver aqui lá em Números como aconteceu com aquelas pessoas, que foi o próprio Deus, não foi nem alguém que apedrejou, foi o próprio Deus que abriu a terra e engoliu todas aquelas pessoas. Além do fogo que desceu da parte de Deus e consumiu aqueles homens rebeldes. No versículo 29 diz: quão mais severo castigo julgam vocês merecem aqueles que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Aquelas pessoas estavam ali relutantes e rebeldes contra Moisés. Moisés, que também era um homem como nós, pecador, mas estava a serviço do reino de Deus. Aqui está o Filho de Deus e o texto falando: quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o seu sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. E o versículo 31 fecha com dizer: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu quero dizer a você que nós, enquanto estamos vivos aqui, respirando, nós podemos fazer escolhas.
Haverá um dia que não haverá mais oportunidade de escolher e nós seremos levados para um julgamento. As pessoas que decidiram andar com Cristo, aqueles que escolheram viver para o Senhor, para a vida eterna. Aqueles que escolheram ser rebeldes, viver contrário à vontade de Deus, insultaram o seu próprio Filho, o Espírito Santo, receberão a ira vindoura. E o texto diz, né, pessoal, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu não quero amedrontar você com esse texto o início da manhã, da segunda-feira, né, uma semana já começando, mas eu quero alertar você, porque no momento que nós temos aqui, enquanto se você está me ouvindo e está entendendo o que eu estou dizendo, não é motivo de você ficar em pânico, mas sim de alegria em saber que, olha, Deus me despertou a fazer a sua vontade agora. Deus me despertou a conhecer o seu Filho Jesus e não ir para o inferno. Muitos acreditam que a morte é a passagem de uma vida para outra. Pode até ser, mas veja esse texto em que Jesus fala com um indivíduo. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 59, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse versículo, em que diz assim: a outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. No versículo 60, Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aqui, meus amigos, o que consideramos de vida, Jesus chama de morte. Isso que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, que consideramos vida, é morte. Jesus chama morte. Veja, mortos sepultando seus próprios mortos. Eu quero lembrar você que vida só há uma, e ela é eterna, e só temos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque muitas vezes somos bombardeados aqui nessa terra e queremos nos apegar com essa vida tão medíocre, tão pífio, uma vida que é tão curta. Eu gostaria de compartilhar com você um acontecimento que teve comigo, a Eliana e toda a nossa família nesse fim de semana. Ontem nós sepultamos uma sobrinha de 21 anos de idade. Ela iria completar 2 anos de casada, cheia de planos, mas em um prazo de 5 dias aconteceu que ela adoeceu e veio a falecer. Tudo muito rápido. O nome dela é Nicole. Durante o seu velório vimos sua mãe, que tinha ensinado ela a conhecer e servir o Senhor, dizendo: sou grata a Deus por ter me deixado conhecer minha filha, ter me deixado conhecer a Nicole, por esses poucos anos de vida que ela teve conosco. Mas espero voltá-la a vê-la novamente na glória do Senhor, com Jesus e seus santos anjos. Eu quero dizer a você que essas palavras, como diante dessas circunstâncias, são ditas com muita dor e saudade. Essas palavras são proferidas por aqueles que deixaram de viver para esse mundo falido e condenado e estão em Cristo, vivos, na expectativa da sua volta. Você sente isso também? Diante da morte de alguém tão especial em nossas vidas, né, que é tirado de nós, nós podemos simplesmente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de viver com essa pessoa e nos preparar com grande expectativa de nos encontrar novamente na eternidade. Essa é a alegria que o Senhor nos proporciona. Enquanto muitas pessoas estão perdendo sua vida para se agarrar a esse mundo, muitos estão buscando a eternidade, se agarrando na esperança de quando Cristo voltar nos levar para encontrarmos todos aqueles que nós amamos. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, diz que quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos eles. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E eu quero despertar você nesse momento. Desperta, acorda, faça boas escolhas. Deixe de ser um morto-vivo, porque essa vida que nós estamos vivendo, ela não é uma vida, é uma fantasia, é uma sombra do que está por vir. Acorda, desperta, procura viver para Cristo. Lembre-se lá de Josué 24:14. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além dos do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Amigos, eu quero dizer, abandone sua vida de pecado. Você que está vivendo errado, você que está vivendo contrário à vontade de Deus, abandona isso. Porque é muito rápido, como foi lido no texto, como nos dias de Noé. Quando você pensar que não, Jesus voltou. E o que você decidiu da sua vida? Qual foram suas escolhas? No versículo 15 de Josué 24, se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Ele te oriente e desperta em você a fazer boas escolhas e não desperdice esse momento que você tem, chamado vida aqui, mas que para Jesus é morte, e perder a oportunidade de viver uma vida que realmente é uma vida em Jesus. Pai de amor, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de termos uma família, de podermos compartilhar uns com os outros a Tua palavra, de podermos viver para o Senhor na expectativa da volta do Teu Filho Jesus. Muito obrigado por ter nos revelado Ele e por nesse momento podermos desfrutar dessa comunhão com os irmãos, com a família, com todos aqueles que decidiram andar contigo. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. O Senhor tem tido misericórdia e nos dado despertar todos os dias para viver para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós oramos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. A escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã
Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser